Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Hoje é segunda-feira, mais uma manhã que nós estamos iniciando, buscando a presença do Senhor. De tudo que nós precisamos é do Senhor. Nessa manhã, que o Senhor venha ministrar sobre a sua vida, venha te fortalecer, venha renovar suas forças, venha declarar, né? Você possa declarar que maior é o Senhor na sua vida, diante de tudo que se levanta. E agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Pedindo a proteção do Senhor nessa manhã, do sangue de Jesus, que nos lava, nos purifica de toda obra morta, toda ira do diabo, de todo contra-ataque do inimigo, né? Revestindo da armadura de Efésios 6:10, pronto para deter as forças inimigas, e declarando o sangue cordeiro entre nós, Satanás e seus agentes, e proibindo toda interferência nessa hora que nós vamos estar junto, orando, ministrando a palavra. Hoje eu quero falar de superar a falta de compromisso. O texto que eu quero ler está em Lucas 9:57-62, que diz assim: Indo eles caminhar fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-nos dos de casa. Mas Jesus replicou: Ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O compromisso com Deus, ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual. É a base do qual nós construímos a nossa fé. É a lente através da qual nós vemos o nosso propósito da vida. E a falta de compromisso pode ser um obstáculo significativo para aprofundar no relacionamento com Deus e viver a vida abundante que Ele deseja para cada um de nós, né? E hoje nós vamos falar da importância do compromisso com Deus. As desculpas, né, são muito comuns para não se comprometer. Como desenvolver um compromisso mais profundo com Deus, porque isso é um benefício para a minha vida. A importância do compromisso com Deus para o crescimento espiritual é muito importante. Jesus ensina aqui, nessa passagem de Lucas 9:57-62, que aqueles que desejam, né, servir ao Senhor, seguir a Deus, deve estar disposto a deixar tudo para trás, né? Suas casas, seus empregos e até mesmo suas famílias. Este é um chamado compromisso total e inabalável, né? Sem tal compromisso, nosso crescimento espiritual será prejudicado, né? Em Mateus também 6:24, vamos ler aqui, Mateus capítulo 6, verso 24, fala assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e as riquezas, né? Então a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. E o nosso compromisso com Deus deve ser singular, sem reservas. Se nossa lealdade estiver dividida, o nosso compromisso, né, dividido, o nosso crescimento espiritual será estagnado, parado, né? Nós vemos muita desculpa para não comprometer com Deus, né? Existe muita desculpa de pessoas que elas dão para não se comprometer totalmente com Deus. Uma delas é: estou ocupado. Muitas pessoas afirmam que não têm tempo para envolver práticas espirituais, participar, né? No entanto, a Bíblia nos lembra que devemos fazer de Deus uma prioridade na nossa vida. Outros falam: eu não estou pronto. Algumas pessoas sentem que precisam de ter certas coisas em ordem na sua vida antes de poder comprometer com Deus. No entanto, a verdade é que Deus nos aceita como nós somos e Deus vai nos ajudando a alinhar as nossas veredas, né? Outros falam: eu tenho dúvida. Ter dúvida é uma parte normal da jornada espiritual. No entanto, algumas pessoas usam suas dúvidas, né, como uma desculpa para não comprometer com Deus. A Bíblia, ela nos encoraja a trazer nossas dúvidas diante de Deus e buscar a verdade, né?
Outros falam, a igreja está cheia de hipocrisia. Algumas pessoas, né, elas evitam comprometer com Deus por causa de experiências negativas com a igreja ou com alguns cristãos. No entanto, é importante lembrar que a nossa fé em Deus é em Deus e não nas pessoas, né? Outros falam, eu não concordo com a Bíblia. Algumas pessoas resistem ao compromisso de Deus porque lutam com certas passagens e ensinamentos da palavra. É importante lembrar que o crescimento espiritual envolve lutas e lutar com perguntas difíceis é buscar entender a vontade de Deus. Outros falam, eu não sinto nada. Algumas pessoas esperam sentir uma emoção forte, uma experiência espiritual dramática antes de comprometer com Deus. No entanto, nossa fé não deve se basear em sentimentos, mas na verdade de quem é Deus. Quem sai da igreja por causa de pessoas, ela nunca fez parte da igreja, né? Nunca esteve um compromisso com o Senhor. E aqui, em Lucas 9, 57 a 12, está desculpas não aceitáveis. Jesus deixou claro que ele requer um compromisso, independente das nossas circunstâncias. Desenvolver um compromisso mais profundo com Deus, desenvolver um compromisso mais profundo, começa com a compreensão de que fomos criados para viver para Ele, não para nós mesmos. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez Adão e Eva para estar na presença do Senhor. Quando eles pecaram, ele tirou eles do paraíso, mas o Senhor queria que eles continuassem buscando a Ele, né? E 2 Coríntios 5,15 fala assim, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Existem duas partes importantes aqui. Ele morreu por todos. Isso refere ao sacrifício que Jesus na cruz, onde ele morreu pelos pecados da humanidade. Através de sua morte, Jesus pagou penalidade pelos nossos pecados, oferecendo a oportunidade de sermos perdoados e reconciliados por Deus. Outro, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A segunda parte da passagem expressa um propósito de sacrifício. Será que eu entendo esse sacrifício que Jesus fez por mim? Será que eu entendo? É tão importante entender isso. Não se trata apenas de salvar da morte eterna, mas também de transformar a maneira que nós vivemos aqui na terra. Como seguidores, somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para Cristo. Isso significa que nossas vidas devem ser orientadas pelo amor de Jesus, buscando honrar a Deus em tudo que fazemos. E 2 Coríntios 5,15 também é uma forte lembrança do propósito nas nossas vidas como cristãos. Estamos aqui para servir a Deus e aos outros, não a nós mesmos. Somos capazes de fazer isso por causa do sacrifício de Jesus. Então, os benefícios de um compromisso firme com Jesus está lá em Filipenses 4:7. Vamos ver lá? Vamos ver aqui. Filipenses 4:7. A Bíblia fala assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meu querido, quando nós comprometemos com Deus, encontramos uma paz que é além da nossa compreensão humana. Encontramos também o propósito de Jeremias 29:11. Somos lembrados de que Deus tem plano para nós, um plano para nos dar esperança e futuro. Ele fala, bem sei os planos que tem de vós, planos de paz, para te dar esperança e futuro. E o nosso compromisso com Deus nos ajuda a descobrir e viver esse propósito. Terceiro, força. Isaías 40:29 fala que dá força ao cansado e aumenta o vigor do fraco. Ao nos comprometermos com Deus, recebemos uma força de que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Ele traz também crescimento espiritual. E 2 Pedro 3,18 fala, somos encorajados a crescer de graça no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador. Então, um compromisso mais profundo com Deus nos permite crescer, amadurecer na nossa fé. Traz também participar da comunidade, comprometer-se, conectar com as pessoas que podem nos apoiar, nos encorajar na nossa jornada com fé. E traz alegria. E João 15:11 fala assim, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ao nos comprometermos com Deus, podemos experimentar a verdadeira alegria que vem conhecer e seguir Jesus. Superar a falta de compromisso com Deus é essencial para o nosso crescimento.
Embora possa haver muitas desculpas, obstáculos no meio do caminho, a palavra de Deus nos chama a ter um compromisso com o Senhor. Ao desenvolver um compromisso mais profundo com Deus, experimentamos os benefícios que isso traz. Somos capazes de viver uma vida com Ele, como Ele deseja para nós. Né? Que nós possamos ser inspirados, como a palavra de Deus fala em Filipenses 1:21. Que possamos ser como o apóstolo Paulo, que diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que possamos viver cada dia a glória de Deus, sabendo que a nossa recompensa final é a vida eterna com Deus. Deus te chama para o compromisso. Deus não tem compromisso com quem está estabelecido. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele nos chama a ter esse compromisso, né, com Ele. Porque quando nós temos compromisso com Deus, naturalmente nós vamos ter compromisso com todas as outras coisas aqui na terra. Nós vamos ter compromisso com as nossas vidas, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Por quê? Porque isso faz parte do compromisso com Deus. Que você possa ter um comprometimento com a palavra, com o Senhor Jesus verdadeiramente, né? Não viver da maneira que você tem vivido, mas que você possa se comprometer e viver a bênção disso na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para um compromisso. E o compromisso com o Senhor estabelecido traz para nós aquilo que nós buscamos, alegria, viver, Deus, junto em comunhão, traz crescimento espiritual, traz força, traz propósito, traz paz. Pai, a paz que o mundo não dá, mas que no Senhor nós temos a certeza de receber. Que o Senhor possa fortalecer cada um nessa manhã a se comprometer. E aqueles que estão, Deus, nessa manhã, Deus, indecisos, que estão passando por luto, querendo desistir, possa se voltar para o Senhor e buscar o Senhor verdadeiramente. Possa tirar os olhos da circunstância, tirar os olhos das situações, do homem, mas colocar os olhos no Senhor, autor, consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosa, amém? Fique na paz, Senhor Jesus, e um grande abraço. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Deus abençoe, um grande abraço.